Olá, queridos. Que a graça e a paz do Senhor sejam abundantes sobre as suas vidas, sobre o seu lar, trazendo sobre vocês todo o suprimento e todo o sustento que necessitamos todos nós. Porque para isso fomos chamados em Cristo, para desfrutarmos da sua graça, da sua bondade, do seu amor. Vivemos dias difíceis e estamos encerrando uma semana de fatos surpreendentes, de fatos chocantes, na verdade, quando consideramos a explosão, o acidente no Líbano, em Beirute, vitimando mais de 150 pessoas que faleceram e mais de 5.000 feridos. Ainda para finalizar a semana, o acidente com um avião na Índia, que graças a Deus não vitimou mais do que 15 pessoas ou 17 pessoas que faleceram. Claro, outras ficaram feridas também. Essas coisas e outras que se somam à presente situação que vivemos em função da pandemia, trazem insegurança, trazem incerteza, trazem instabilidade e trazem medo. Nós vemos muitas pessoas com medo, nós vemos muitas pessoas receosas com relação ao futuro, muitas pessoas que têm sofrido nesse tempo diversas perturbações emocionais e inquietações da alma em virtude do medo, por conta de toda a insegurança e instabilidade do momento que a gente vive. Eu quero começar uma reflexão de 3 partes tratando disso, considerando isso. Porque nós podemos sim, no Senhor, ser aperfeiçoados no amor e caminhar sem medo. Então, o título, o tema da nossa reflexão nessas próximas semanas será Aperfeiçoados no amor e caminhando sem temor. Essa reflexão que eu pretendo fazer em 3 partes está baseada na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 13 a 18. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 13 a 18. Na verdade, ao terminar a série anterior, eu fui bastante incomodado, impactado com esse texto bíblico, que foi uma das últimas referências da última semana da reflexão, e a partir disso comecei a pensar e refletir sobre esse tema. Aperfeiçoados no amor e caminhando sem temor. Nesse texto de primeira carta de João, capítulo 4, versículos 13 a 18, lemos o seguinte: Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo.
Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Na reflexão anterior, nós vimos que um dos resultados de ter um coração consagrado a Deus é ter uma vida suprida de coragem, é viver sem medo. E uma pessoa consagrada a Deus faz aquilo que precisa ser feito, faz aquilo que deve fazer, não sendo refém da covardia que é resultante das circunstâncias, das pessoas e dos próprios receios internos. Uma pessoa que tem seu coração consagrado a Deus faz aquilo que precisa ser feito, aquilo que deve fazer. Aliás, quando consideramos a coragem, entende-se por coragem que é fazer aquilo que precisa ser feito, apesar da realidade do medo. Que na ocasião consideramos que o medo sempre está presente e nos acompanha em nossa existência, e em certos aspectos é positivo no sentido de fazer-nos estar precavidos. Então, confiar em Deus é uma recusa de se entregar ao medo. Aquele que confia em Deus se recusa ou recusa-se a se entregar ao medo. É voltar-se para Deus, mesmo nos tempos de escuridão, de incerteza, como o presente momento que vivemos, e confiar que Ele vai cuidar de todas as coisas. E essa confiança vem de conhecer a Deus, sabendo que Ele é bom e que Ele quer dar aos seus filhos coisas boas, aquilo que precisam, aquilo que é bom. Como Jesus disse, nenhum pai dará ao filho uma pedra quando este lhe pedir um pão, nem dará ao filho uma serpente quando este lhe pedir peixe. Quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará as coisas boas, né? Aquilo de que precisamos, aquilo que Ele sabe que é o melhor para nós. E nós somos chamados para desfrutar uma vida de plenitude em Deus. Contudo, uma vida de plenitude, uma vida plena, não significa de forma alguma ausência de problemas ou ausência de dificuldades, e muito menos significa abundância de bens materiais, como muitos imaginam e procuram de modo insistente. Ainda que nós possamos ser de forma abundante, materialmente abençoados por Deus, a vida plena não se limita a isso, a vida plena não significa isso. Segundo dicionários bíblicos, a palavra plenitude fala de abundância, fala de presença completa, fala de estatura completa, fala do tempo certo de Deus agir, libertando as pessoas do peso da lei e da escravidão do pecado. Esse é o sentido bíblico, esse é o sentido bíblico do termo ou da palavra plenitude. Segundo os dicionários da língua portuguesa, a palavra plenitude significa o estado do que é inteiro, completo, significa totalidade, significa integridade. Sendo assim, nós precisamos compreender que o sacrifício de Jesus na cruz nos possibilita desfrutar de sua plenitude. E isso não se dá de forma alguma por mérito nosso, uma vez que é através da graça de Deus que nós estamos habilitados a desfrutar a plenitude de Cristo e crescer nessa plenitude até atingirmos a medida da estatura plena de Cristo, falando em termos de transformação do caráter, em termos das virtudes do nosso caráter. Então, falar de plenitude implica falar de relacionamento baseado em amor e obediência.
Quando falamos da plenitude de Deus, de desfrutar da plenitude de Deus, quando falamos de desfrutar uma vida plena em Deus, estamos falando de um relacionamento baseado em amor e obediência. Esse tipo de relacionamento é a expressão da confiança. Confiança essa que resulta do conhecimento de quem Deus é e de quem nós somos para Ele. Assim nós enfrentamos todas as situações que nos surgem na vida com alegria, com confiança, sabendo principalmente em quem nós temos crido. Nós podemos saber que estamos vivendo uma vida plena em Cristo e Ele está em nós, porque temos recebido vida que procede da sua vida por meio do seu Espírito Santo. Além disso, as Escrituras nos asseguram que, por confessarmos que Jesus é o Filho de Deus, nós participamos de um relacionamento íntimo e estável com Deus, mediante essa confissão de que Cristo é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, nós desfrutamos desse relacionamento íntimo e estável com Deus com resultados que eu quero considerar nessa reflexão. E o primeiro resultado desse relacionamento íntimo e estável que desfrutamos com Deus é ser aperfeiçoado no amor que resulta em andar na luz. Nós estamos considerando, então, nessa reflexão, ser aperfeiçoados no amor e caminhar sem temor. Então, a primeira coisa que queremos considerar, o primeiro aspecto a considerar, é que ser aperfeiçoado no amor resulta em andar na luz. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 a 7, 1 de João 1, 5 a 7, é isso que lemos. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Dentro disso, algumas considerações. Primeiramente, andar na luz implica permanecer em Deus. Andar na luz implica permanecer em Deus. E ser aperfeiçoado no amor resulta em andar na luz. A primeira coisa que precisamos entender dentro dessa afirmação é que andar na luz implica permanecer em Deus. Ser aperfeiçoado no amor é um dos benefícios que desfrutamos por permanecermos em Deus. Constrangidos pelo seu amor que nos alcançou, como Paulo escreve na carta aos Coríntios, permanecer em Deus significa viver e andar nele. Sendo nesse mundo o reflexo do que ele é. E lemos a esse respeito em 1 de João 4,17, quando acabamos de ler que nós somos nesse mundo como ele é. Então, permanecer em Deus significa viver e andar nele, sendo nesse mundo o reflexo do que ele é. E o que Deus é? Deus é luz. 1 de João 1,5. Acabamos de ler. A luz não é apenas uma característica de Deus, mas sim é parte da sua própria essência, é parte do que ele é. O texto diz: Deus tem luz.
Ou Deus apenas anda na luz? O texto afirma: Deus é luz. Então, isso é a sua natureza, isso é a sua essência. Quando recebemos a Cristo, confessando nossos pecados, quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, Deus nos chamou, Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele fala sobre isso. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, isso significa que recebemos luz como essência, como parte daquilo que recebemos de Deus. E por causa de sua glória e excelência, diz a palavra de Deus, ele nos deu grandes e preciosas promessas, e são elas que permitem que vocês, ou permitem a vocês, participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Estou lendo na nova versão transformadora. Deus nos deu suas grandes e preciosas promessas e elas nos permitem, nos habilitam, nos capacitam a participarmos da natureza divina, escapando da corrupção. Então, quando recebemos Cristo, nós recebemos luz, a luz que é essência de Deus, a luz que é parte da natureza de Deus ou daquilo que Deus é. E é por essa razão que Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Jesus não disse apenas: vocês têm luz para o mundo, ou vocês levarão luz ao mundo, o que é verdade, mas disse: vocês são. Mateus 5, versículo 14, também da nova versão transformadora. Isso quer dizer que nós recebemos do Senhor a responsabilidade de continuar iluminando o mundo com a sua luz. Porque ele afirmou também: eu sou a luz do mundo. Não é? Então, a sua luz implantada em nós nos habilita, nos capacita, dá continuidade àquilo que o Senhor iniciou, iluminando o mundo com a sua luz. Isso é um tremendo privilégio para nós, quando consideramos nossa limitação, nossa pequenez diante da grandeza de Deus. E quantas pessoas à nossa volta estão vivendo em trevas, densas trevas. E o que é andar em trevas? Geralmente nós relacionamos as trevas com os incrédulos ou não crentes, mas a Bíblia menciona as trevas em 3 aspectos que estão relacionados entre si. Um deles é o pecado. É o primeiro aspecto das trevas mencionado na Bíblia. E esse aspecto das trevas está relacionado à condição daquele que ainda não nasceu de novo em Cristo e, portanto, encontra-se separado de Deus e espiritualmente morto no pecado. O segundo aspecto das trevas mencionado na Bíblia é a ignorância. Caracteriza pelo desconhecimento de Deus, seja por não ter ouvido a verdade, ou pela recusa em dar ouvidos à verdade, resultando em permanência na ignorância. Contudo, essa ignorância não serve como desculpa diante de Deus, porque a palavra de Deus, de forma abundante, descreve que é possível conhecê-lo por meio do testemunho da criação, das coisas criadas por ele. O domínio satânico é o terceiro aspecto das trevas mencionado na Bíblia. E quando eu falo de domínio, eu falo da esfera
né? A área de atuação. Então, a área de atuação demoníaca é o terceiro aspecto das trevas mencionado na Bíblia. Refere-se, então, à atuação de Satanás e os demônios que executam seus propósitos e são caracterizados nas Escrituras como os poderes que dominam o mundo que está em rebelião contra Deus. É por isso que o mundo está em trevas. É por isso que o mundo jaz no maligno, porque em sua rebelião contra Deus são dominados por esses poderes demoníacos. Ao andarmos na luz, nós praticamos a verdade, verdade pela qual nós fomos libertos em Cristo, conforme Jesus afirmou e João registra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade pela qual fomos libertos em Cristo é a prática que caracteriza a nossa vida ao andarmos na luz. E ao mesmo tempo que praticamos essa verdade que nos libertou, nós proclamamos essa verdade ao mundo. E dessa forma, então, podemos ser luz na vida das pessoas que ainda estão nas trevas, ministrando a elas a verdade e mudando dessa maneira o curso das suas vidas, mudando o seu destino. Por outro lado, nós privamos as pessoas de conhecerem essa libertação e mudança em seu destino quando deixamos de viver da maneira devida aos filhos de Deus. Quando deixamos, portanto, de praticar a verdade. E nós não temos esse direito de privar as pessoas de conhecerem essa libertação que a verdade traz para as suas vidas e terem, portanto, o seu destino mudado. Como igreja, sendo corpo de Cristo, nossa luz não pode estar confinada entre quatro paredes. E esse tempo presente, esse tempo da pandemia, esse tempo do distanciamento social, esse tempo da impossibilidade das reuniões presenciais, esse tempo da impossibilidade de estarmos reunidos no prédio para celebrar o Senhor, tem sido uma tremenda oportunidade para que essa luz que está em nós, essa luz que nos foi dada como parte da natureza, nova natureza que recebemos em Cristo, esteja de fato fora das quatro paredes. Então, nossa luz, como igreja, não pode estar confinada entre quatro paredes, deixando dessa forma de alcançar os lugares em que há trevas nesse mundo. E isso ficou muito claro na palavra de Jesus em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Já mencionei essa parte do texto. É impossível, disse Jesus, esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Também na nova versão transformadora. A luz precisa penetrar nas famílias, nas vidas ou na vida das pessoas e com isso dissipar as suas trevas. A luz precisa sair de debaixo dos cestos da dependência humana, da vergonha e timidez, do medo que domina e paralisa. Quantas pessoas que conhecem essa verdade, que têm experimentado essa presença de Jesus, ainda são dominadas pelo medo, pela timidez, pela vergonha de falar essa verdade de uma forma aberta, de falar a outros dessa experiência.
que é parte do nosso chamado, tá? É parte ou é uma parte central da nossa missão. Então a nossa luz precisa resplandecer a vida de Deus e iluminar os que vivem nas trevas desse mundo. Assim, andar na luz significa permanecer em Deus, praticando a verdade que proclamamos aos que ainda estão nas trevas, uma vez que nós não temos o direito de privá-los de conhecer essa verdade e experimentar a liberdade em Cristo. Tá? Então, primeira implicação de reconhecermos que ser aperfeiçoados no amor resulta em andar na luz é saber que andar na luz implica permanecer em Deus. Em segundo lugar, andar na luz implica alinhar a vida com a palavra de Deus. Alinhar a vida com a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, 105, afirma categoricamente isso. A palavra de Deus é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Sendo assim, andar na luz implica alinhar a minha vida com a palavra de Deus, de forma que a palavra se torne viva em mim, se torne parte da minha vida, afetando, influenciando, determinando na realidade o meu estilo de vida, o meu modo de viver, minha forma de viver nesse mundo. Significa, então, que nada que eu faço pode estar em conflito ou em desacordo com a palavra de Deus. E isso começa com a forma de pensar, com a mudança ou transformação do pensamento. Como Paulo descreve na carta aos Romanos, transformar-vos pela renovação da vossa mente, o que acontece através da luz da palavra de Deus. Andar na luz implica alinhar a vida com a palavra de Deus. A luz da palavra me mostra o que há de errado em mim, ao mesmo tempo em que me corrige e me aperfeiçoa para andar da forma de vida. Me habilita, me capacita para andar da forma de vida. Andar na luz é andar na verdade. Isso significa não oferecer resistência ao agir transformador e purificador da palavra de Deus. Não oferecer resistência àquilo que a palavra de Deus demanda, requer de mim, como muita gente faz, tentando justificar sua falta de conformidade com a palavra de Deus através da racionalização. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, afirma-nos categoricamente isso. Toda escritura é inspirada por Deus e útil. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Também da Nova Versão Transformadora. Esse deve ser o efeito que experimentamos em nossa vida quando lemos ou ouvimos a pregação, a proclamação, a exposição da palavra de Deus. Recebemos a revelação e o entendimento que vem da parte do nosso Pai, mediante a ação do Espírito Santo, percebendo no íntimo, percebendo em nosso intelecto o significado real e a aplicação prática do texto que estamos lendo, do texto bíblico, da passagem bíblica que estamos lendo ou na qual estamos refletindo. Então, andar na luz, ou andamos na luz, quando alinhamos a nossa vida
com a palavra de Deus. E isso resulta de percebermos pelo Espírito Santo, ou de recebermos, na verdade, pelo Espírito Santo, a revelação e o entendimento da palavra. O que deve seguir-se a isso é a nossa aplicação prática do princípio ou do mandamento bíblico que tenha sido destacado no texto que estamos lendo. Assim, andar na luz implica alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, andar na luz implica amar a luz. Andar na luz implica amar a luz. Não apenas alinhar a vida com a palavra de Deus e não apenas permanecer em Deus, mas andar na luz implica amar a luz. Porque praticamos a verdade. Simples assim. Andar na luz implica amar a luz, porque praticamos a verdade. Muitas pessoas preferem as trevas, porque não querem se sujeitar a qualquer tipo de exigência em suas vidas. Querem viver como bem entenderem. Porém, elas precisam ser alertadas quanto ao juízo que virá com a sua escolha, porque certamente virá. Elas têm a liberdade de escolher viver como bem entenderem, mas isso tem um preço, isso tem uma consequência, isso tem um custo. O Evangelho de João, capítulo 3, versículos 19 a 21, nos afirma o seguinte: e a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Também na Nova Versão Transformadora. Andar na luz é andar sem peso de culpa na consciência. É vida em transparência. E essa vida em transparência nos possibilita verdadeira comunhão uns com os outros, mediante a purificação que recebemos de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo, do sangue derramado por nós. Andar na luz é não permitir, desfrutando dessa comunhão, é não permitir que nada se interponha entre nós. Uma vez que nós escolhemos viver e escolhemos nos relacionar em conformidade com a palavra de Deus. Escolhemos viver, escolhemos andar e escolhemos pautar o nosso relacionamento de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, é a palavra de Deus que regula o nosso relacionamento, a forma como nos relacionamos. É a palavra de Deus que orienta a forma como nos relacionamos, como nos consideramos, como nos tratamos uns aos outros. Porém, nós não podemos forçar a nossa luz sobre qualquer outra pessoa, mesmo aqueles que estejam sendo discipulados por nós. Porque essa luz não é uma imposição nossa sobre outros. Nós precisamos sim, e é nossa responsabilidade, conduzir e inspirar outros pelo exemplo pessoal, pela intercessão, pelo ensino, pela influência de um estilo de vida que reflete o padrão do reino de Deus. Então, nossa tarefa não é impor sobre outros a nossa luz, a luz que temos recebido, mas sim influenciá-los, inspirá-los, conduzi-los através do nosso exemplo e estilo de vida, vivendo o padrão do reino de Deus,
a também se achegarem a essa luz, também receberem luz para se tornarem também luz nesse mundo. Sendo assim, ser aperfeiçoado no amor resulta em andar na luz, sendo discípulo de Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos afirma que todo aquele que segue o Senhor não anda em trevas, porque tem a luz da vida. João 8,12. Então, se somos verdadeiros discípulos de Cristo, andar na luz será o nosso estilo de vida. Concluindo essa primeira parte, nós vemos que um dos resultados de ser aperfeiçoado no amor é andar na luz. Isso significa andar em transparência, que possibilita verdadeira comunhão com os irmãos. Andar na luz implica permanecer em Deus. E em termos práticos, isso significa viver e andar nele, refletindo as virtudes do seu caráter neste mundo, uma vez que somos impulsionados por seu amor, motivados, impelidos por seu amor que nos alcançou. Paulo, escrevendo aos Coríntios, usa a expressão constrangidos. Seu amor nos constrange. Andar na luz implica alinhar a vida com a palavra de Deus. Isso significa fazer com que nossas motivações e nossas ações estejam em conformidade com a palavra de Deus, estejam moldando o nosso estilo de vida. Isso é andar na verdade, sendo transformados pela palavra. Andar na luz implica amar a luz. E nós amamos a luz quando praticamos a verdade, podendo dessa forma ter consciência tranquila e sem acusação. Isso não significa perfeição absoluta, de forma alguma. Porque andar na verdade nos leva a admitir quando erramos e retratar-nos do nosso erro. Isso é o contrário do procedimento daqueles que se afastam da luz porque as suas ações são reprováveis e não querem responder a exigências em seu viver, em seu modo de vida. Por isso combatem a luz, por isso tentam desmoralizar a luz ou desfazer da luz de alguma forma, descaracterizar a luz, desacreditar a luz. Quando vivemos dessa forma, da forma como a palavra de Deus nos ensina, permanecendo nele, alinhando a nossa vida com a sua palavra e amando a luz, quando nós vivemos dessa forma, nós podemos influenciar e inspirar outros com o nosso estilo de vida, sendo cidadãos do reino de Deus. Nosso estilo de vida vai inspirar e influenciar outros quando andamos na luz, quando amamos a luz, quando permanecemos em Deus. Assim nós exercemos a nossa responsabilidade nesse mundo de batalhar pela salvação e pela transformação e libertação daqueles que ainda estão nas trevas. Que essa palavra encontre no seu coração um solo fértil e receptivo, entendendo que fomos chamados para sermos aperfeiçoados no amor e com isso caminharmos sem temor em nossa vida, desfrutando aquilo que o Senhor tem nos transferido, nos transmitido por meio do seu sacrifício na cruz,
desde que o recebemos, desde que o confessamos. A minha oração é para que nesses dias de inquietação, dias de incerteza, você possa andar de cabeça erguida, sem temor, sendo aperfeiçoado no amor de Deus. Um forte abraço e até a próxima reflexão. Procurai o que é justo, aprendei a fazer o bem, ajudai o oprimido no seu vai e vem, fazei justiça ao órfão, ao desvalido, e tratai da causa da mulher que perdeu o marido. Quem tiver bens no mundo e vendo o irmão necessitado, lhe fechar a porta, passe amanhã, tô ocupado. Como poderá dizer o amor de Deus está comigo? Na verdade este cabra apenas enxerga o próprio umbigo. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e verdade vamos causar uma revolução na cidade. Ainda que nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, como branca lã se tornarão, o Senhor diz assim. Mas não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e verdade vamos causar uma revolução na cidade. Ainda que nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, como branca lã se tornarão, o Senhor diz assim. Tem que estender a mão, querido. Procurai o que é justo, aprendei a fazer o bem, ajudai o oprimido no seu vai e vem, fazei justiça ao órfão, ao desvalido, e tratai da causa da mulher que perdeu o marido. Quem tiver bens no mundo e vendo o irmão necessitado, lhe fecha a porta, passe amanhã, tô ocupado. Como poderá dizer o amor de Deus está comigo? Na verdade este cabra apenas enxerga o próprio umbigo. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e